Fala, Juliana, Drailton, Lucas Malafaia, Natália Lopes. Hoje um tema muito fácil e tranquilo que é a reforma tributária, que não tem nada de tranquilo, não tem nada de simples, como o próprio nome simples da tributação da gente não é. Então vamos lá, eu elenquei vários tópicos, até porque o tempo da gente aqui é curto, precisava aí de 4 horas no mínimo para a gente debater todos os pormenores, mas eu quero falar para você que está ouvindo a gente, telespectador, o que muda no seu bolso referente a essa reforma tributária. Será que ela é boa? Será que ela é ruim? A gente está vendo muitos viés narrativas, Lucas, políticas, mas vamos aqui para os fatos. Primeiro fato aí é a maior reforma tributária da história. Desde a criação do Código Tributário Nacional, o CTN, a gente não temos uma reforma dessa magnitude. É boa? É ruim? Aí vai muito para o questionamento pessoal. Por que eu digo questionamento pessoal? Porque se eu não tiver dados, Lucas e Natália, eu sou apenas um idiota com opinião. Por isso que eu gosto de dados. Não tem alíquota, não tem impacto, não tem nada, a gente está tendo uma reforma. E posso dizer, por mais subjetiva que for, a reforma sempre é bem-vinda. Vai gastar mais, vai fazer isso. A reforma nunca é como a gente planeja, Lucas, mas é o primeiro passo. Sabe por que é o primeiro passo? A gente vive num manicômio tributário. São várias sopas de letrinhas, né? Por incrível que pareça, os estados, União e os municípios têm impostos diferentes, né? A União tem 7 impostos, os municípios têm 3, o estado tem 3, apenas 3, né? Tirando as taxas e contribuições, impostos. E vai ter a unificação, ou seja, você dá velocidade, você dá valor agregado. Que eu pergunto para você, Juliana, quanto é que você paga de imposto? Não sei. Quanto é que você paga, Natália, quando você compra uma blusazinha? Você não sabe. Então, a gente não sabe quanto é de fato o imposto. Então, a gente vai ter uma unificação, que é um modelo que é feito das Nações Unidas, né? Todos os países, tanto da Europa, da OCDE, todos os países utilizam o imposto sobre o valor agregado, o famoso IVA. Eu me lembro muito bem quando fui para Portugal, aí eu comprei um livro, aí eu falei, ó, Samuel, lá no Brasil a gente não paga imposto não sobre o livro, né? Que lá na nota tinha lá IVA, IVA. Aí ele disse, o que adianta se lá no Brasil vocês não leem livro, né? Então o imposto a valor agregado é muito bom porque está relacionado mais ao consumo e não por toda a cadeia produtiva. Por exemplo, uma camisa como essa, precisou do algodão, aí precisa da linha, aí produz, aí vende, aí passa para o atacadista, depois passa para o varejista, para depois chegar na loja, para chegar em você, passa por um monte de gente. Ou seja, efeito cascata, a gente vai conseguir diminuir isso. Uma coisa muito boa que até agora não entra na minha cabeça é o IPVA. O IPVA é um imposto sobre propriedade de veículos automotores. O Lucas paga o IPVA do seu veículo, né? Aí o Drailton não paga o IPVA no jet ski dele. É um absurdo. A Juliana não paga o IPVA no jatinho dela e a Natália não paga o IPVA na sua lancha. Ou seja, é um veículo automotor que não é tributado. Por quê? Quem é que tem esses bens? Quem são agraciados com esses bens? É uma parcela da classe média alta para mais alta ainda, o AAA, né? Ou seja, agora o trabalhador, você que está me ouvindo, você paga o IPVA do seu anualmente, que eu sou totalmente contra o IPVA. Agora, eu sou tão contra o IPVA, porque o IPVA deveria ser um pagamento único como o ITBI, né? E você não tem a taxa de licenciamento, que é anual, pronto. Uma coisa é a taxa, outra coisa é o imposto. Aí você vai imposto todos os anos, assim como o IPTU, né? O IPTU também, vou falar já no finalzinho sobre o IPTU, que vai ter mudança, né? Vai ter mudança relacionada ao IPTU. Então, só para finalizar aqui, o IPVA é algo positivo, eu sou totalmente contra o IPVA, mas, se já que está pagando, então pague todo mundo. Porque só a classe média está pagando esse imposto sobre veículos automotores, né? Até porque se você tem um veículo automotor, então, aí você vai tributar até mais aqueles que são poluentes, os carros elétricos aí vão ter uma redução, isso é excelente. Então, o Estado, né, entre aspas, vai abrir mão disso daí, que vai ser, tudo vai ser unificado, né? A gente vai mudar também relacionado à mudança de alíquota. Vai ter tanta coisa, tantos pormenores. E vocês vão ver que tem um regime de 10 anos que eu vou explicar já no finalzinho. Eu elaborei aqui um roteiro para não me perder também na fala. Vamos lá. Qual vai ser o setor prejudicado? Imagine que é um cobertor. Por que um cobertor? Se você cobre a cabeça, descobre o pé. Se você cobre o pé, descobre a cabeça. Porque a carga tributária não vai aumentar. A gente vai ter uma melhoria de produtividade, a gente vai ter a facilidade de identificar, o contribuinte identificar. Tem até cashback, vou falar já daqui a pouco sobre isso. Então o contribuinte vai saber o que está sendo pago ali, Lucas. Então, o setor de serviços vai ser o maior prejudicado. E eu estava até tranquilizando meus amigos, clientes, advogados, médicos, dentistas, né? Agoniado, porque, professor, e aí como é que ele vai fazer? Ó, presta atenção.
É uma coisa muito simples que vocês já fazem muito. Todos os anos vocês não aumentam a consulta de vocês, né? Os honorários de vocês. Vocês vão fazer a mesma coisa com o imposto. O imposto lá na ponta que vai pagar o consumidor, Lucas. Então não adianta. Se o médico cobra R$ 400, aumentou a tributação dele, vai cobrar 450 ou 500. Aí que tá o pulo do gato, Natália. Quem é que paga essa consulta de R$ 400? Será que é o José ali, o porteiro? Será que é a Maria ali, a dona de casa? Não, é uma classe média que irá adquirir esse serviço. Por isso, os serviços será um grande prejudicado em relação a isso, que na verdade vai ser o consumidor dos serviços. Eu traduzindo aqui para vocês, só na TV Farol, que você, na Rádio Francês, que a gente escuta assim, por melhor, direto na Lapa. Agora, as indústrias, Lucas, será o maior beneficiado. Esse efeito cascata que eu falei aqui da blusa, né? A blusa passa por uma cadeia produtiva gigantesca. Estou dando exemplo da blusa, pode dar esse microfone, um relógio, um óculos, qualquer coisa é relacionado à produção. Então, a indústria, Lucas, vai ser a maior beneficiada. Então, a gente vai movimentar a máquina. A gente precisa da indústria. A indústria, querendo ou não, ela emprega muita gente. Agora, lógico, fica naquela contrapartida. Indústria ou comércio, indústria ou serviço, aliás, né? E falar em comércio, cesta básica, Natália, vai ter redução. Sabe por que vai ter redução, Natália? Porque itens que não é de cesta básica, tipo, por exemplo, salmão. O salmão que a Juliana come toda sexta-feirazinha, aquele salmãozinho com molho de maracujá por cima, não tá mais na cesta básica. Ou seja, cesta básica, o nome tá falando, é básica. É arroz, feijão, nosso cuscuz, é a farinha, isso que é a cesta básica. Agora, colocaram itens por questões de lobby para entrar como é que eu posso dizer? Para fugir da tributação. Quer um exemplo disso, Lucas? Ó, o biscoito famoso, o biscoito wafer, né? Sonho de valsa. Se você, biscoito não, é bombom, né? Bombom, sonho de valsa. Só que eles, para mudar da tributação, Lucas, sabe o que eles fazem? Eles chamam de wafer. Quer outro exemplo? McDonald's. Depois a McDonald's faz o Pix aí pro Dailton, faz o Pix aqui pra gente. A McDonald's, por exemplo, ela não vende sorvete, ela vende sobremesa, porque a tributação é diferente. O perfume é uma tributação, colônia é outra tributação. Então, é esse manicômio, ou seja, essa guerra fiscal, essa mudança de nomenclatura que é prejudicial pro nosso sistema tributário. Quer um exemplo bem legal? Eu faço isso todas as aulas. Eu digo, quem me mostrar que paga taxa de iluminação pública, eu pago uma viagem para Paris. Isso não é Paris Poeira, não, é para Paris mesmo. Se alguém me mostrar que paga taxa de iluminação pública, e todo mundo, eu pago, vou pegar a conta. Quando pega a conta, me mostra, eu digo, cadê a taxa? Aqui, professor, aqui R$200, R$100, R$50, aqui, eu tô pagando. Não é taxa, é contribuição, é outro nome que deram. Porque taxa é um tributo específico e divisível, ao contrário de uma contribuição, que contribuição todo mundo pode contribuir. Então são essas pormenores que tem que acabar. O sistema tributário nós tem que ser fácil, onde qualquer pessoa consiga entender. Então, outro ponto bem interessante, Lucas, é referente a justamente o consumo, como eu falei na cesta básica. Por exemplo, você, Lucas, que tem uma maior renda aí do grupo, você ganha aí seus R$25.000 por mês, você paga um imposto de renda em cima dos seus R$25.000 que você ganha por mês. A Juliana, que ganha ali seus R$5.000, paga ali só a alíquota em cima de R$5.000. Agora, quando você vai comer, Lucas, quando a Juliana também vai comer, quando todo mundo vai comer, a renda é tributada igual e isso é prejudicial. Ou seja, eu pago a mesma alíquota de imposto de renda do que o Neymar. A Natália paga a mesma alíquota de imposto de renda do que o Neymar também. Ou seja, não tem como, ou seja, uma discrepância de renda gigantesca, você está pagando a mesma alíquota. Isso precisa mudar. Isso vai ser o segundo passo aí da reforma tributária. Um ponto bem interessante nessa reforma, para esses impactos econômicos, é o fim da guerra fiscal. O que é a guerra fiscal? Vocês viram agora, quem acompanhou na Bahia, Camaçari, né? Saiu a Ford, ficou lá parado. Por quê? Foi uma concessão de 10 anos que o governador da Bahia, que foi na época o ACM, deu. Depois a Ford picolou, como é que fala? Picou a mula, né? Saiu. Aí ficou lá a fábrica, depois conseguiu trazer outra, né? Uma empresa chinesa para assumir aquele parque fabril, mas ia ficar lá. É a mesma coisa, Zona Franca de Manaus, tem um lobby gigantesco e prorrogaram até 2070, para você ter noção, Lucas. Ficou uma aberração. Vamos chegar próximo de 2070, vamos prorrogar de novo. É sempre assim. Mas isso é importante porque a guerra fiscal prejudica muitos municípios. E você acabar com essa guerra fiscal, uma indústria vai se instalar onde tem a melhor logística. No Nordeste, Alagoas está no meio do Nordeste, fica massa para o trâmite logístico.
Então não vai estar mais fazendo lobby entre o governador, até propinas, que quando você abre margem para lobby, abre margem também para propina, e quem sai perdendo é o Estado, né? Então isso é ruim. Então acabando com essa guerra fiscal é a melhor coisa do mundo. Guerra fiscal só prejudica os próprios Estados, que um vai dando benefício e acaba arrecadando menos, né? E as empresas ficando até em locais que não é nem tão bom para sua distribuição, para sua logística, para aumentar a sua produtividade, mas sim pelo aquele lobby que foi feito, né? Então isso daí vai acabar com essa guerra fiscal. IPTU, você que paga o IPTU, temos uma grande novidade nessa reforma. Por quê? O IPTU agora não vai mais ser por projeto de lei. O que é esse projeto de lei? Tem que passar pela Câmara dos Vereadores, os vereadores aprovam, não aprovam, aumento, né? E agora vai ser o quê? Por decreto. O decreto é o quê? A canetada do prefeito. O prefeito pode aumentar a alíquota, o prefeito pode diminuir a alíquota. Então, ou seja, ele vai ter a maior gestão sobre aquele imposto que eu não gosto, que é o imposto sobre propriedade territorial urbana. Ou seja, o IPTU. O IPTU é um imposto mais antipopular de todos. Nem o imposto de renda, porque o imposto de renda é muito justo, eu acho. É o imposto mais justo que eu acho, tirando essa alíquota, né? Ou seja, deveria ter 30 faixas, a gente só tem 4 faixas, resumindo para vocês. E eu acho horrível essa faixa, né? Com 5 mil você já é considerada na última faixa, então por isso que eu acho muito errado o imposto de renda, mas a sistemática dele é linda. Ao contrário do IPTU, o IPTU você paga todos os anos. O que eu acho correto é a taxa de lixo, que até baixa a taxa de lixo, né? Você vai para qualquer país da Europa, a taxa de lixo é exorbitante. Tem pessoas que fazem até doação para não jogar no lixo, porque se jogar no lixo você paga pelo consumo, ou seja, é pela efetividade do lixo que você está utilizando, né? Ou seja, o grau lá está muito tão avançado que nós aqui pagamos uma taxa merreca, com toda a sinceridade, do lixo. Você pode ver que teve vários aumentos nos últimos anos, tentando ainda equalizar ao padrão, que é o que precisa da coleta de lixo. Agora o IPTU é um tributo tão impopular. E também vai ter os municípios vão ter que ficar atentos, porque não vai ter mais o FPM. O FPM, ou seja, acabou o IPI, não tem mais FPM, que o IPI representa praticamente 50% do FPM. Então, quando vai acabar, a gente vai ter outra mudança, vai ter novos cálculos aí. E para os estados vai mudar muito o imposto de doação. Doação vai ser onde é localizado, geralmente onde era feito o inventário, agora vai ser onde localização, né? Muita gente fazia paraísos fiscais para mudar, isso daí é outra coisa. Cashback. Agora vão ter cashback nos tributos. Eu sou totalmente contra esse cashback agora. Por que o que agora? Tem tanta coisa que coloca lá um cashback. Quer um exemplo? Dailton vai muito para os Estados Unidos, Dailton viaja bastante. E ele não sabe que as compras que eles fazem, que o Dailton faz lá, ele pode ter de volta o imposto na hora que ele vai fazer a declaração. Então, pessoas com nível superior, com conhecimento, não sabem utilizar. Quer um exemplo, Natália? A nota fiscal alagoana. Poucas pessoas colocam o CPF na nota com medo de receita, com medo de não sei o quê. E eu fui sempre um fomentador dessa política pública, que é colocar o CPF na nota fiscal, até para cidadania fiscal. E muita gente não coloca, com medo, sei lá o que é, e deixa de concorrer, ganhar prêmios, né? Ou seja, cheguei até um ponto, digo, rapaz, não bote não, quer menos uma pessoa para concorrer comigo, né? Nunca mais ganhei esse prêmio, né? Mas eu sempre ganhava ali R$20, 30, 50, cheguei a ganhar até 300. Ainda mais eu digo, coloca então um CNPJ de uma instituição de caridade, né? Isso é importante. Então, esse cashback, para as pessoas de baixa renda, que não entendem, não têm acesso ainda, não é legal. É mais fácil você diminuir a tributação, zerar a tributação sobre itens de higiene básica, itens, como eu falei, arroz e feijão, que é o cardápio de todo brasileiro, todo e qualquer brasileiro. Diminuir em cima da proteína, que é o quê? O frango, a carne. E isso sim, você agrega muito nas pessoas que têm um poder de aquisitivo baixo. Do que você dar um cashback e acabar vai ser perdido. Quer outro exemplo? O Banco Central, Lucas, a gente vai até falar sobre isso já em outros vídeos, tem mais de 1 trilhão de dinheiro lá que as pessoas não foram pegar ainda. Aquele dinheiro esquecido, como a gente cadastrou o CPF, que ficou aquela febre, todo mundo consultando se tinha ainda um dinheiro. Ainda tem quase 1 trilhão lá. É muito dinheiro parado. Então vai ser a mesma coisa com esse cashback. Vai ficar muito dinheiro lá parado e as pessoas não vão resgatar. É um exemplo também da nota fiscal alagoana. Muitas pessoas ganham prêmio, nem sabem ainda como resgatar. E, para a gente, que eu posso falar para vocês, tranquilizar, são 10 anos de transição. Vai ter muito tempo ainda para você se adequar. Não vai ser da noite para o dia. Isso vai passar para o Senado, ainda vai ter todo o regime, vai ter as emendas, enfim. Certo? Eu espero ter sanado todas essas dúvidas econômicas. A gente só fala aqui a real com vocês aqui no nosso sistema Farol de Comunicação. Certo? Um grande abraço e eu te vejo aí na próxima quinta-feira.